deste painel. Ouvimos aqui uma excelente apresentação sobre os centros de dados da PT e sobre problemas de conectividade. E, de facto, por trás de tudo isto há um novo paradigma de computação que hoje em dia todos nós ouvimos falar em todo lado, que é exatamente o cloud computing. É de referir que, por acaso, isto corresponde também a um ciclo tecnológico. Começámos, em termos de computação, com grandes sistemas centralizados, passámos depois para um sistema para um ambiente de microinformática e de cálculo distribuído. Passámos depois para o paradigma web, de serviços centralizados, e hoje em dia temos de facto estes paradigmas always connect, mas que não, onde pretendemos ter ubiquidade, mas além de ubiquidade queremos ter sempre a informação disponível em qualquer lugar, em qualquer ponto e em qualquer dispositivo. E é aqui, sobretudo, neste último ponto que aparecem as soluções de cloud, que hoje em dia começam a tornar-se correntes e uma necessidade indispensável à grande parte das aplicações. É um bocadinho também para nos falar das soluções da Microsoft nesta área, que temos hoje connosco o engenheiro Henrique Carreiro. Ele é responsável pela área de inovação e pela área académica, de ligação académica da Microsoft Portugal, e vai-nos fazer, portanto, uma apresentação sobre exatamente cloud computing e das soluções da Microsoft para esta área. Portanto, desde já passo a palavra. Muito obrigado. Ouvem bem atrás, se calhar bem demais. Tal como o orador anterior, também fui aluno desta casa. Também comecei a trabalhar em Fortran, portanto, antes de chamar F. Tanto quanto sei, cá na casa ainda, apesar de tudo, estou surpreendido, mas parece que o Fortran, passados estes anos todos, ainda não morreu, portanto ainda está bem vivo. Nós não vamos... Fortran não é claramente um dos temas da sessão. O tema da sessão é Cloud Computing. E eu começava só por fazer uma pergunta. Quem é que na sala é utilizador de Cloud Computing? Epá, só? E os outros? Quem é que tem Facebook? Bom, portanto, se têm Facebook e não são utilizadores de Cloud Computing, há aqui uma dissociação qualquer. Muito bem. Eu vou falar um bocadinho do presente e vou falar um pouquinho do futuro. Portanto, só um pouquinho acerca do futuro. A minha apresentação, curiosamente, vocês vão reparar que tem alguns pontos que toca à apresentação anterior, o que não é de estranhar, porque as infraestruturas de cloud, independentemente de quem são os operadores, têm muito em comum. Obviamente que existem desafios e perspectivas diferentes, consoante estamos a falar a nível, digamos assim, de uma operação local ou de uma operação totalmente distribuída. Portanto, a operação da Microsoft é uma operação distribuída a nível mundial e isso coloca alguns desafios particulares e que provavelmente será interessante também terem esta perspectiva. Portanto, vocês vão ter acesso a estes slides, estão aqui os meus contactos, portanto, qualquer questão relacionada com isto, ou enfim, com outros assuntos que surjam no curso desta conversa, podem endereçar-me diretamente. Como eu disse que ia falar do futuro, e começar por recordar aqui uma frase de um senhor que é bem conhecido nesta casa, que é o Sr. Niels Bohr, e que disse que é difícil fazer previsões, especialmente acerca do futuro. E, de facto, as previsões, quando nós começamos a fazer previsões e dizemos, o futuro vai ser assim, o futuro vai ser assado, corremos o risco ou de acertar, ou de acertar na mousse, ou de falhar redondamente. E eu punha aqui um desafio, que é este. A Popular Mechanics, em 1949, fez esta previsão fantástica. No futuro os computadores não vão pesar mais do que 1,5 toneladas, o que é claramente verdade. Não é? Portanto, é absolutamente indiscutível. Portanto, é daquelas previsões que é tão certeira que nós não vamos conseguir refutá-la.
Vamos ver que, apesar de tudo, e no decurso desta conversa, que há aqui perspectivas, e sobretudo na perspectiva atual, que quando olhamos para esta afirmação feita em 1949, se calhar já não nos dão tanta vontade de rir quando olhamos para aquilo que está a ser feito agora ou que virá a ser feito no futuro próximo. Como já aqui foi referido, e foi referido aqui na apresentação, precisamente, nós estamos neste momento a atravessar, ou temos vindo a atravessar um conjunto de mudanças de geração. Portanto, estas mudanças de geração começam normalmente do ponto de vista tecnológico e depois têm a tradução em termos económicos e de negócio. De facto, quando eu entrei para o técnico, existia algures ali no pavilhão central uma máquina IBM que estava lá escondidinha. Portanto, nós, coitados dos alunos, sabíamos que ela estava lá. Em raras ocasiões, eventualmente, conseguíamos vislumbrar que ela existia. Interagíamos com ela através daquele sistema fantástico dos cartões perfurados. Portanto, os tais programas em Fortran, e há pessoas aqui na sala que se lembram certamente disso, não é? Os tais programas em Fortran a gente fazia, portanto, e ai de nós se alguém tropeçasse com uma pilha de cartões daquelas, não é? Porque se os cartões se baralhassem, voltar a pôr aquilo na ordem era uma chatice. Ai de nós se o programa estourava porque tinha que voltar a correr overnight novamente, portanto, só no dia seguinte é que tínhamos a listagem. Portanto, este era o paradigma de quem de facto se licenciou por aqui, algures nos anos 80. É um paradigma muito comum, portanto, era o paradigma da computação, não só aqui. E reparem, o técnico depois evoluiu para os VACs, e também há aqui na sala certamente quem se recorda. Portanto, foi uma mudança de paradigma bastante grande. Portanto, os VACs da Digital ajudaram-nos muito a vida. E só para terem uma ideia, pelo menos que eu me recordo, e provavelmente alguém que se lembre de outra maneira que me corrija, nós tínhamos cerca de 20 ou mais pessoas penduradas num VAX com 1 mega de RAM. 1 mega. Portanto, quando os VAX passaram de 1 mega para 4, notou-se claramente a vantagem. Portanto, uma maravilha. Finalmente começou-se a conseguir fazer um login em tempo útil. Este era o paradigma, de facto, não há tanto tempo assim atrás, mas já há os anos suficientes, para que isso depois pareça completamente pré-histórico. Portanto, nos anos 80, como vocês sabem, portanto, a partir dos anos 80 começamos a ter os PCs, e os PCs começaram primeiro a entrar no espaço empresarial. Portanto, algumas poucas pessoas tinham dinheiro para comprar um PC. No técnico surgiram os primeiros PCs, portanto, apareceram os Commodore, que eu me lembro, havia um Apple Lisa, não sei se ainda cá existe, se não, mas se calhar existe, era uma peça de museu, fantástica. Apareceram os primeiros Mac no Inesc, apareceram os primeiros AT aqui em eletricidade, em eletrotecnia. Portanto, tudo máquinas que apareceram, portanto, os PCs começaram a surgir aqui na casa à volta dos anos 80 e nas empresas mais ou menos também por essa altura. Portanto, estamos a falar, de facto, da grande transformação. Portanto, deixamos de estar dependentes dos grandes sistemas centrais e demos o poder ao utilizador. Bom, o facto é que este modelo, portanto, tem um modelo que tem vigorado até há pouco tempo, de facto é um modelo que, em alguns aspectos, está esgotado. Estamos a falar, e há quem fale da era pós-PC, claramente, aquilo que hoje são considerados os dispositivos pós-PCs, na realidade são PCs, são computadores pessoais. Não é o PC no sentido tradicional, mas têm todas as características de um computador pessoal. Portanto, em que têm provavelmente mais capacidade, um tablet de hoje, independentemente da marca, e do sistema operativo Core, tem mais capacidade do que um PC normal de há 4 ou 5 anos atrás. Portanto,
Agora, claramente, neste momento, a transformação e aquilo que todos nós usamos, sem nos darmos conta, e de facto a vossa resposta é sintomática nesse aspecto, todos nós somos utilizadores de cloud. Eu diria que provavelmente qualquer pessoa que hoje tenha, uma conta de e-mail algures, ou que tenha um perfil numa rede social algures, seja Facebook, seja LinkedIn, seja Gmail, seja Hotmail, faça uma pesquisa em Google ou Bing ou o que quer que seja, acaba por ser de alguma forma um utilizador de cloud. Portanto, a cloud de facto é essa vantagem de ser hoje universal, mas também ser totalmente, ou para a maioria das pessoas, ser totalmente invisível. Aliás, tão invisível como as nuvens no céu, que não, bem jeito que dava que aparecessem por agora. Ora bem, portanto, o que é a cloud? Isto de uma forma muito simples. Portanto, há várias formas de definir a cloud. Portanto, é uma aproximação à computação que é basicamente à escala da internet e que permite conectar a uma variedade de dispositivos e de pontos terminais. Isto é, portanto, basicamente estamos a falar, quando se fala em cloud, estamos a falar sempre de uma escala global. É difícil falar em cloud pública, depois já vamos falar um bocadinho, se calhar, de cloud privada, mas é difícil falar em cloud pública sem falar de uma escala global, multinacional. E aqui é importante introduzir o conceito dos serviços, introduzir o conceito dos serviços de cloud e a forma como o software, ou como as pessoas encaram normalmente a utilização de software. Tradicionalmente, e até há relativamente pouco tempo, o software era comprado em pacotes. Isso vocês notam, provavelmente não têm essa noção histórica, mas hoje, se forem à FNAC, tentem ir comprar um pacote de software à FNAC e de facto, a prateleira de software é pequenina. Portanto, ou seja, é cada vez menor. Encontram cada vez menos software empacotado. O que é que encontram? Encontram os antivírus, que são praticamente a categoria de software mais vendido, por estranho que pareça, e encontram algumas aplicações, obviamente encontram Office, encontram algum Windows, o Windows não se vende muito em prateleira, e pouco mais. Sinceramente, portanto, o software em pacote é uma categoria, pacote físico, é uma categoria em vias de extinção. Hoje compram-se as apps, portanto, através das App Stores, mas tipicamente as empresas ainda compram muito software de outras formas, mas compram e gerem o seu próprio stack completo de software. Portanto, desde a parte de redes, armazenamento, tudo o que tem a ver com middleware, com o sistema operativo, com as bases de dados, etc. Isto é o panorama tradicional de uma empresa, em que tem todo o software comprado, ou de outra forma, portanto, pode ser open source, mas a empresa tem todo o software à sua responsabilidade. Cada vez mais este modelo está em transformação e, portanto, aquilo que já se falou aqui e que tem a ver com a cloud, quando se fala dos serviços de cloud, hoje tipicamente falam-se de três grandes paradigmas. E é importante perceber isto, porque isto determina a forma como se encara a cloud, os serviços de cloud e como se utiliza a cloud. A forma mais básica, em termos de serviços de cloud, a mais básica e, por outro lado, neste momento, a mais usada, é a componente de Infrastructure as a Service, em que um fornecedor de serviços de cloud disponibiliza a componente networking, storage, servidores e virtualização, portanto, uma camada de virtualização. E em cima dessa camada de virtualização, basicamente, funciona como uma máquina virtual na nuvem em que vocês podem fazer o deployment das vossas soluções. Um exemplo bastante conhecido hoje deste tipo de cenário é o que a Amazon disponibiliza. Portanto, a Amazon, para além de ser o grande, digamos assim, ser o maior retalhista do mundo online,
é também um dos maiores fornecedores de infraestrutura de cloud. E o serviço da Amazon é basicamente um serviço de Infrastructure as a Service. Okay. O nível seguinte é o nível de plataforma, portanto, em que, para além de se disponibilizar a parte, toda a componente de virtualização, depois, basicamente, se disponibiliza também uma interface de programação, ou seja, o próprio serviço é programável. Programa sobre o serviço, utiliza-se o serviço como uma infraestrutura programável. Okay? E em que o utilizador final tem quando digo o utilizador final, estamos a falar tipicamente de uma empresa, portanto é responsável pelas aplicações e pelos dados, mas tudo o resto, todo o runtime, o middleware, o sistema operativo é gerido pelo vendedor. A Microsoft é um fornecedor inicialmente que se posicionou sobretudo no espaço de plataformas a service. E cada vez mais vocês irão encontrar serviços dentro da Microsoft que são Infrastructure as a Service também. Portanto, a Microsoft é tradicionalmente um fornecedor de plataforma e é nessa perspectiva que começou a fornecer os serviços de cloud. Para além disso, há outro nível de serviço, que é aquele que todos nós usamos, de uma forma ou de outra, que é o de Software as a Service. Portanto, que é disponível o utilizador final vê basicamente as aplicações, portanto, todo o stack é gerido pelo vendedor. Nós, Microsoft, aqui também fornecemos, portanto, também posicionamos como fornecedores de Software as a Service, tal como outros players do mercado. Okay? Portanto, aqui foi referido, a Engenheiro Salas Pires referiu aqui a Apple. A Apple é um fornecedor de Software as a Service. A Google é um fornecedor de Software as a Service. O Facebook é um fornecedor de Software as a Service. E, portanto, cada um destes intervenientes hoje tem os seus data centers, tem as suas infraestruturas de data centers. Em alguns casos utilizam, não vou estar a citar nomes, mas em alguns casos utilizam também infraestruturas uns dos outros. Portanto, há aqui um mercado rico e dinâmico em que os fornecedores de Software as a Service utilizam as infraestruturas dos fornecedores de Infrastructure as a Service. Deste lado para aquele, há um aumento no nível geral de eficiência, portanto estamos a falar sempre de utilização de grandes fatores de escala. Obviamente que há uma perda de controle. Portanto, há aqui um balanço que é importante. É perceber quando eu deixo de ter o domínio completo sobre o meu stack de software e o entrego a um vendedor, a um fornecedor, okay? Estou a aumentar a minha eficiência, estou a diminuir o nível de controles que tenho sobre as operações. Isto para muitas organizações é um trade-off aceitável, porque de facto o fator de redução de custos é muito significativo quando se passa para um modelo de computação na nuvem. Obviamente, isto também corresponde a um aumento do nível de maturidade na adoção das soluções de cloud. Já agora, só para ter a ideia, onde é que a Microsoft está em termos de cloud? E aqui estamos a falar da lei dos grandes números. Começamos a falar, de facto, de números muito significativos. É por isso que achei importante falar-vos um bocadinho destes números, para dar até o introito ao que vou falar a seguir. Quando estamos a falar hoje do live, dos serviços live, ou do Hotmail, o Hotmail tem 355 milhões de contas ativas, o que é um número, portanto, em termos de caixas de correio, é um número muitíssimo significativo. No Windows Live tem 500 milhões de Active Live IDs, portanto, está disponível hoje em 59 mercados e 36 línguas. Okay. Portanto, o Bing suporta 4 mil milhões de queries a cada mês a nível mundial. Depois temos a outro nível, o SkyDrive, e já agora Exchange Hosted Services,
estamos a falar de algo que provavelmente vos é mais familiar, Xbox Live com 25 milhões de utilizadores. Todos estes são serviços suportados na cloud. Normalmente, quando se pensa em Xbox Live, a última coisa que o utilizador final pensa é em cloud. Portanto, é um serviço que está disponível, está sempre disponível, é utilizado for fun e nunca ninguém se associa tipicamente à cloud. Mas o que está por trás é uma infraestrutura de cloud. Há algo que cada vez mais iremos procurar, há algo que cada vez mais irá acontecer, é uma simetria. E, portanto, é aqui um bocadinho que nós estamos a trabalhar, é a simetria. É aquilo que está disponível fora da cloud, passa a estar disponível simetricamente dentro da cloud. Para qualquer serviço que a Microsoft lançou hoje, ou que pensa em lançar hoje, tipicamente é lançada simultaneamente, ou quase em simultâneo, nas duas versões. Por exemplo, uma empresa queira montar um servidor de mail, Exchange. É disponibilizado o Exchange para montar na empresa, ou podem usar o Exchange na cloud. SQL, portanto, a base de dados, é lançado para a utilização empresarial, portanto, on-premise, e é também simultaneamente lançado ou está disponível numa versão de cloud. Isto permite depois várias combinações. Portanto, quem quer usar só a versão on-premise, portanto, nas suas instalações utiliza, mas quem quiser fazer escalar, portanto, atingir de facto níveis de escala muitíssimo grandes, em termos de utilizadores, de volumes, de replicação, de redundância, etc., pode usar em simultâneo as duas vertentes. Portanto, há muitas entidades que estão a usar simultaneamente as duas. Portanto, o que se trata aqui não é dizer, não é binário, ou seja, ou vamos para a cloud ou não vamos para a cloud. O que não é um ou, é e. Portanto, temos on-premise e temos na cloud. Okay? Portanto, este é o paradigma. Nomeadamente, por exemplo, o Office 365, hoje estamos há muitas organizações e até temos agora um serviço que lançamos com a PT, em torno do Office 365. O Office, como vocês sabem, é uma plataforma de produtividade que praticamente grande parte das organizações utilizam. Hoje têm muitas componentes do Office que obviamente estão... O Office começou por ser uma ferramenta dentro do PC, mas hoje muitas das ferramentas do Office estão disponíveis na cloud. Se calhar vocês não sabem, mas existe Excel na cloud, existe Word na cloud, existe PowerPoint na cloud. Portanto, e estão disponíveis quer para empresas, quer para utilizadores domésticos, digamos assim. Ok, onde é que isto suporta tudo? E agora aqui entra um bocadinho na componente dos data centers. Suporta-se, e para suportar todos estes serviços, a Microsoft tem uma faceta completamente desconhecida. Se calhar vocês não fazem a menor ideia. Que a Microsoft é um dos maiores operadores de data centers do mundo. Portanto, tem provavelmente uma das maiores redes, se calhar, se não a maior rede de data centers do mundo. Em termos de escala global, em termos de rede. E começamos por ter, tradicionalmente, grandes data centers. Portanto, a nossa aproximação começou por ser, de facto, fazer os data centers de grandes dimensões. Estamos a falar de facto, como aqui já foi referido, a comparação que a Agência Salas Pires fez foi com o Pavilhão Atlântico, nós fazemos com campos de futebol. Portanto, um data center nosso, típico das gerações que temos construído, são cerca de 11 campos de futebol, o que é uma dimensão, a todos os títulos, eu não consigo fazer a conversão, campo de futebol, Pavilhão Atlântico, mas 11 campos de futebol é uma dimensão muito significativa para um data center. E hoje ainda podem encontrar, portanto, data centers com estas dimensões. Portanto, o Facebook está a fazer um data center destas dimensões. A Apple tem um data center que tiveram a fazer e, portanto, estão a fazer agora um segundo. Portanto, todos os grandes operadores neste espaço têm, de facto, este estilo de data centers. Okay? Há uma grande preocupação, e também aqui foi referido, e, de facto, é uma preocupação de toda a gente que está neste espaço, que é a preocupação com a eficiência energética. Porque este é o custo principal a todos os níveis. É o custo principal a nível económico e é o custo principal a nível ambiental de operação num data center, que é a parte energética. Por isso é que, de facto, se fazem todas estas
todas estas questões de colocar o data center num sítio, num local que seja sobretudo fresco. É por isso que provavelmente encontram uma maior densidade de data centers no hemisfério norte e um bom bocado mais acima no hemisfério norte do que na zona do Equador. Portanto, praticamente não encontram data centers enfim, abaixo da Europa. É uma infelicidade, mas é verdade. E, de facto, a ideia aqui é aumentar ao máximo a rentabilidade por cada watt que metemos no data center, a rentabilidade em termos de utilização de poder de computação e diminuir o desperdício. Desperdício esse que tem a ver, quando se fala em desperdício, fala-se em desperdício, por exemplo, no arrefecimento. Portanto, o arrefecimento do data center são watts deitados à rua, literalmente deitados ao ar. Portanto, o que nós procuramos é um PUE, a nossa meta é o PUE de 1. Portanto, é a eficiência energética. Cada watt que entra no data center é aproveitado para funções computacionais. Portanto, é aquilo que deve ser. E diminuir o tal desperdício, aquilo que vai acima do 1. Portanto, já vamos ver que valores é que estamos a falar. Portanto, nós começamos a fazer data centers em 1989. Portanto, os primeiros data centers da Microsoft eram basicamente locais onde se colocavam servidores, okay? Portanto, não estamos a falar nada de muito sofisticado, e PUE de 2. Portanto, por cada 2 watts que eram metidos no data center, apenas um era aproveitado para aquilo que devia ser, portanto, para a parte computacional. A partir de 2007 foi iniciada o que se chama a segunda geração dos data centers. Portanto, começou a haver, de facto, a preocupação com a vários níveis, portanto, aumentar a eficiência energética, a densidade em termos de servidores, e estávamos a falar de PUEs de 1.4 a 1.6, okay? Que são uma redução significativa. Em 2008 entramos num paradigma diferente. Aqui estamos a aproximar um bocadinho mais do caminho do futuro. Okay? Estamos a aproximar do caminho do data center modular. Ou seja, do data center como commodity. E reparem, isto é um tema que vou falar um bocadinho mais à frente, mas o que nós estamos a ver, e vocês veem, não estou a falar só do exemplo dos nossos serviços, mas os serviços na cloud têm crescimentos explosivos. Vocês hoje ouvem falar, por exemplo, que o Facebook tem 750 milhões de utilizadores. Provavelmente há 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, pouca gente tinha Facebook. Enfim, estávamos a falar de alguns milhões de utilizadores, mas nada nesta ordem de grandeza. Os nossos próprios serviços, os serviços da Microsoft, têm um crescimento exatamente explosivo. Isto é muito difícil prever e antecipar exatamente o crescimento dos serviços de cloud. Para isso é que é necessário arranjar arquiteturas de data center, e é isso que a Microsoft tem vindo a fazer, arranjar arquiteturas de data center que cresçam rapidamente. Imaginem que, como eu dizia, que abaixo da Europa, hoje existem poucos data centers, mas nós sabemos, por exemplo, o Brasil tem uma economia em explosão. É uma economia, hoje, em franco crescimento. E que precisamos de crescer rapidamente um data center no Brasil. Okay. Hoje temos a tecnologia para o fazer. Em 2007, em 2008, não o tínhamos. Qual é que é a ideia? Portanto, qual é que é a grande transformação? Qual é que é o grande paradigma? É o data center, o módulo base do data center é o contentor. Okay. Isto faz-me lembrar, quando digo isto, faz-me sempre lembrar chutes e pontapés. O data center pronto e metido em contentores, e é de facto isto que está a acontecer. Portanto, é um paradigma muito diferente, daquilo que vocês imaginam que é o data center tradicional. Portanto, os data centers da terceira geração são data centers em que 1000 servidores vêm encaixotados, entre aspas, num contentor. Portanto, o data center, obviamente, tem todas as condições que já foram referidas, portanto, tem o espaço, tem a proteção, tem a energia, tem o arrefecimento,
mas em que é possível fazer o deployment rapidamente de grandes volumes de servidores, e estamos a falar de volumes tipicamente de 1000, em que a unidade são 1000 servidores, que vêm num contentor. Ok? E agora vejam a capacidade de escalar que isto tem. Portanto, e porquê um contentor? Porquê o contentor? Porque o contentor tem uma medida standard, que é extraordinariamente fácil pegar num contentor, meter num navio de carga e despachar um contentor para o Brasil, ou para Angola, ou para Moçambique. Ok? E se tiverem uma infraestrutura mínima de data center, portanto, rapidamente conseguem fazer um deployment de um serviço de cloud em qualquer sítio. Okay. Estou aqui a esticar um bocadinho a corda, mas é esta a tendência para a qual vamos. Ok. Esta terceira geração de data centers tem ainda uma exigência. Exige a infraestrutura, portanto, que a infraestrutura que cobre, que alberga, que armazena estes contentores, portanto, estas unidades computacionais, seja ainda relativamente sofisticada. Portanto, tem ainda algum tempo de construção, existe tempo de construção. Portanto, obviamente, muito menos do que um data center tradicional de grandes dimensões. De qualquer forma, reparem que conseguimos diminuir muito, e aqui já estamos no PUE nos melhores casos, já estamos num PUE de 1.2. Okay? O que é um salto muito grande. A partir de 2010, estamos no que nós chamamos a quarta geração. Portanto, temos vindo a aprender, obviamente, e estamos a falar de uma aprendizagem contínua no desenho dos data centers, e estamos a falar de algo que é completamente revolucionário. Portanto, estamos a falar de um módulo, portanto, este é um módulo, que será o módulo base destes data centers, foi desenvolvido pelo Microsoft Research, portanto, é um módulo autocontido. Portanto, estes módulos, portanto, o módulo base dos futuros data centers, são módulos que têm os servidores e têm todas as componentes de arrefecimento, sendo que, tal como aqui já foi referido, a perspectiva do arrefecimento agora é diferente. Ou seja, não estamos a falar necessariamente em arrefecimento que seja só ar-condicionado. Estamos a falar de arrefecimento por meios naturais, nomeadamente por a expressão da água. Portanto, por a expressão, portanto, em que a própria expressão de gotículas de água e a respectiva vaporização permitem manter o módulo em temperaturas aceitáveis. Sendo que também vamos jogar aí com outras componentes, como as variâncias, as tolerâncias dos componentes. Okay? Portanto, esta é claramente a tendência. Okay? Portanto, estamos a falar de módulos de extrema eficiência. Aqui já estamos a aproximar-nos de um PUE de 1.05, portanto, os melhores valores que se conseguem hoje é 1.05, portanto, estamos a falar de uma eficiência muitíssimo grande, ok? E em que a construção do data center é basicamente, não vou dizer que é o shipping do contentor, é mais do que isso, portanto, é necessária a infraestrutura, mas a infraestrutura que é necessária é, de facto, uma infraestrutura mínima. Obviamente, neste momento estamos a falar num deployment de qualquer coisa como 2.500, até 2.500 servidores de uma vez. Okay? Portanto, com um contentor deste de elevada capacidade, vocês podem pôr 2.500 servidores a servir uma região. Okay. Para terem uma noção de escala, portanto, hoje, nós não dizemos, por vários motivos, mas até muitos deles por questões de segurança, só dizemos é que neste momento temos entre 10 e 100 data centers a nível mundial. Okay? Your best guess. Portanto,
existem data centers na Europa, Dublin é um destino temos muitos portugueses, muitos clientes portugueses que já foram visitar o data center de Dublin, o data center de Amsterdão, portanto, e os data centers de Queens e de Chicago são os mais conhecidos. O Chicago é um destes data centers da segunda geração, é um data center enorme, dos tais de 11, do tamanho de 11 campos de futebol. Dublin já é da terceira geração e os próximos estamos a fazer já são os da quarta geração. E claramente são data centers que são possíveis de implementar em poucos meses em qualquer parte do mundo. Pronto, para além das Content Delivery Networks, tem pontos terminais por todo o mundo. Portanto, a próxima geração. Bom, e o desafio da próxima geração... e para vocês perceberem porque é que isto tem que ser assim, porque é que a gente tem que evoluir a esta velocidade, em 2011, toda a informação criada no mundo tem esta pequena dimensão. 1.8 zettabyte. Zettabytes. Quem é que sabe o que é um zettabyte? 10 elevado a 21. É muito byte. Mas, em 2015, são 7,9. Lá está. Estou a prever o futuro, ok? Isto é uma estimativa. Agora, reparem, de 1.8 em 2011 para 7.9 em 2015. É qualquer coisa. Ok? Portanto, o que é que isto significa? Significa que provavelmente vamos ter todos que fazer data centers como se não houvesse amanhã. Isto de uma forma simples, ok? Portanto, como é que nós vamos fazer isso? Portanto, basicamente a ideia é uma perspectiva radicalmente diferente. Portanto, é repensar a ideia do data center. Reparem que estamos a falar de perspectivas diferentes. Aqui estamos a falar de um operador global. Aquilo que foi apresentado foi uma perspectiva de um operador da perspectiva da PT e é perfeitamente legítimo em termos de visão. Aqui é uma entidade que tem que fazer o deployment de data centers em qualquer parte do mundo num instante. Okay? Portanto, aqui, obviamente, a perspectiva tem que ser diferente. E nem todos os sítios onde se vão fazer o deployment de data centers têm todas as condições. Portanto, a ideia é poder fazer o deployment de um data center muito rapidamente, ter o processo de fabrico daqueles módulos o mais próximo possível, portanto, o mais próximo possível do sítio final de deployment e permitir, só aqui acabar, portanto, basicamente a ideia é não existir nenhum arrefecimento ou minimizar ao máximo qualquer forma de arrefecimento mecânico. Portanto, tudo o que seja ventoinhas para eliminar, ok? Portanto, ser super eficiente na utilização da água, porque estamos a falar, eventualmente, em ter que colocar data centers em sítios onde a água é um bem precioso. Portanto, se de facto descermos abaixo da Europa e começarmos a fazer os tais data centers naquelas regiões remotas e que, obviamente, podem não ter as condições todas que se conseguem num país evoluído, ok? E usar materiais o mais possível renováveis, near just-in-time deployment, ou seja, é preciso ter um data center pronto daqui a 6 meses, temos um data center pronto daqui a 6 meses. Okay? Portanto, temos todas as condições para o fazer. Baixar os custos iniciais de capital, porque como não conseguimos prever necessariamente o crescimento que vai ter, portanto, não vale a pena estar a fazer logo à partida um grande investimento. Se estivermos a fazer um investimento numa zona que depois se verifica que afinal não teve o tal crescimento explosivo, teve apenas um crescimento linear ou qualquer coisa, portanto estamos de facto a desperdiçar capacidade. Okay? Escalar à medida dos negócios, das necessidades do negócio e, reparem, a escala, portanto, prepararmos para... Ups! E agora foi
bocadinho, prepararmos para fazer o deployment de 10 mil servidores de uma vez. Okay? Que é basicamente, se bem se recordam, 10 mil servidores, já não me recordo exatamente se a PT, em termos nacionais, era mais ou menos esta ordem de grandeza. Portanto, aqui a ideia é servir um país de uma vez. Okay? Pronto, e agora qual é que é o vosso papel? Qual é que é o vosso papel enquanto estudantes de Engenharia Eletrotécnica? E qual é que é o vosso futuro neste... Bom, nós fizemos um estudo e, de facto, aqui as notícias são absolutamente brilhantes. Porque entre os serviços de serviços de cloud públicas e privadas, portanto, irão ser criados até 2015 cerca de 14 milhões de empregos a nível mundial. Okay? Reparem, isto é as taxas de crescimento, dos empregos nos vários países, inclusive na Europa, portanto, em Canadá, começando no Canadá, 96%, entre 2012 e 2015, 96%. Em Inglaterra, 108%. Na Holanda, 138%. Okay? Polónia, 168%. Egito, e reparem que, obviamente, nos países em vias de desenvolvimento, por exemplo, um país como o Brasil, 386%, em termos de crescimento do emprego relacionado com cloud computing. Portanto, claramente, para esta audiência e para as pessoas que daqui saírem, já perceberam que isto tem muitíssimo a ver, a minha ideia era dar também a perspectiva, isto tem muitíssimo a ver com a engenharia eletrotécnica. Muitos dos problemas que hoje se coloquem são de facto para os engenheiros que saem desta casa. Não estamos a falar só necessariamente do cloud computing, tem uma componente de software, obviamente, mas também tem componentes de engenharia a vários outros níveis, nomeadamente a parte de eletrotécnica. Tem enormes problemas, tem enormes componentes na parte eletrotécnica e há claramente aqui uma área de aposta em termos de empregabilidade. Eu terminava, portanto, está aqui o meu contacto, qualquer questão estou à vossa disposição. Muito obrigado. Ora bem, gostaria de agradecer ao engenheiro Henrique Carreiro esta excelente apresentação da visão da Microsoft em termos de data centers. Já agora que estamos a falar destes mega números, dizer-vos que eu, enquanto responsável também pela área de sistemas informáticos aqui do técnico, aquilo que nós aqui temos, e é um dos maiores data centers a nível de universitário, são 150 servidores e uma capacidade de 100 kW. Portanto, estamos a falar de quantidades microscópicas, quando comparamos com estes centros de dados. De qualquer forma, a sessão já vai longa e, portanto, não temos tempo para muitas perguntas. De qualquer forma, haveria aqui espaço, pelo menos, para uma questão, antes de passarmos à sessão seguinte. Boa tarde. Isto não sei se, pronto, mais como se fosse uma espécie de sugestão. Agora, com o final já do desenvolvimento do Windows 8, eu queria saber, como falaram muito que aquilo ia ter muita compatibilidade para tablets e que mudaram muito o visual, e eu queria saber se investiram mais também na parte do cloud, porque, por exemplo, há muitas vezes que queríamos aceder ao nosso computador por fora, podíamos gravar definições e pronto, os programas que nós usamos em nuvem para podermos usar em qualquer lado, por exemplo, nos telemóveis ou nos nossos tablets. Queria saber se vai haver alguma compatibilidade com esse tipo de tecnologia. Ok. Obviamente o tempo não deu para se falar em todos os detalhes, mas, por exemplo, um dos serviços que hoje é um serviço muito usado em termos de cloud é o SkyDrive. Portanto, o SkyDrive é no fundo, para quem precisa ter um espaço de armazenamento na cloud. A Microsoft disponibiliza gratuitamente o SkyDrive e, portanto, tem um espaço considerável. Para além de ter o espaço, é uma oportunidade também de experimentarem as tais aplicações de produtividade gratuitamente. Tem o Office, tem o PowerPoint, tem o Excel, etc.
O SkyDrive virá muito mais integrado com o Windows 8 do que com as versões anteriores do Windows. Aliás, tal como hoje já vem integrado de uma forma completamente diferente com o Windows Phone 7.5. Portanto, a resposta é a integração, portanto, será cada vez maior a esse nível. Gostava de perguntar também, no atual paradigma da migração de muitos serviços e muito software que nós temos hoje em dia, migrar neste momento para a cloud, e com todo o desenvolvimento que há hoje em dia, gostava de perguntar quais é que são as soluções a nível de segurança, por exemplo, que oferecem hoje em dia, perante as notícias que vamos ouvindo semanalmente, digo eu, de ataques que se fazem a servidores por todo o mundo por parte de grupos ativistas. Isso é uma pergunta muito longa. Depende do que é que estamos a falar em termos de segurança. Obviamente não tenho ouvido falar desses ataques aos nossos data centers. Repare, a Microsoft tem uma coisa. A Microsoft deve ser a empresa mais atacada a nível do mundo. Portanto, é o target, tirando para aí a NASA. Acredito, a NASA deve ser NASA, Pentágono e Microsoft. Não sei se necessariamente por esta ordem, mas obviamente o alvo mais apetecível. Portanto, se qualquer hacker debutante tenderá a atacar a Microsoft. Portanto, o que temos feito ao longo destes anos todos é desenvolver uma grande competência a nível de segurança, para a nossa segurança interna. Por um lado, isso a nível de segurança a montante. E depois temos algo que é muito pouco conhecido e do qual falamos muitíssimo pouco, portanto, a não serem ocasiões especiais, que nós chamamos de Digital Crimes Unit. Portanto, é uma unidade forénsica, portanto, para detectar e seguir e monitorar as atividades que estão a acontecer para essas redes basicamente criminosas. Okay? Portanto, ou seja, temos um grande know-how da forma como somos atacados e como podemos ser atacados, e fazemos um grande trabalho de investigação, e há muitas pessoas hoje envolvidas, da forma como esses grupos estão organizados e como é que fazem os ataques. Bom, a sessão vai já longa. Eu, de qualquer forma, antes de fechar, não resisto eu próprio a fazer uma questão, só um desafio, que é o seguinte: as novas tendências de cloud têm levado a um grande interesse por parte dos grandes players e cada vez mais a uma tentativa dos grandes players dominarem todo o sistema, desde o centro de dados e dos serviços de cloud até aos dispositivos terminais. Temos visto isso com a Android, com a Apple e também com a Microsoft. Qual é a sua perspectiva em termos do futuro destes serviços e em termos de interoperabilidade, ou se estaremos a caminhar no sentido de criar N clouds proprietárias e pouco comunicativas entre si? Eu, por acaso aí, eu acho que já tivemos, globalmente já corremos mais o risco, mas o próprio mercado se tem autorregulado muito nesse sentido. Isto é, hoje é perfeitamente possível a alguém, e de facto nós, digo isto porque nós estamos a trabalhar no dia-a-dia nisso, né? Pessoas que têm as suas VMs em cima da infraestrutura da Amazon e passarem para cima da infraestrutura da Microsoft, portanto, da infraestrutura da Azure da Microsoft. Ou vice-versa. O vice-versa, obviamente, não tem acontecido. Claro. Mas, de facto, eu acho que existe hoje uma camada, por um lado, um grande conhecimento por parte dos utilizadores finais. Existe uma grande vontade por parte destes players de serem totalmente interoperáveis, e é perfeitamente possível, nada impede que alguém pegue na infraestrutura que tem em cima da Amazon e passe para a Microsoft, ou que o inverso também aconteça, ou inclusive, portanto, alguns entre os grandes players, os três ou quatro grandes players em termos de data centers a nível mundial, estamos a falar de Microsoft, Amazon, Google e enfim, mais, portanto, alguns outros players, Rackspace, etc., que são outros players, sobretudo na área de infraestrutura, mas é perfeitamente possível passar de uns para os outros sem que o utilizador final esteja preso um deles. Pronto, eu gostaria apenas para fechar esta sessão, agradecer novamente ao engenheiro Henrique Carneiro e a sua visão sobre esta matéria. Muito obrigado. Okay.